É que Bom dia eu não novamente. passei batom. Então, para te dar início com a leitura do texto. É. Hoje, Pastorino é a página 179. E ele diz isso, ele diz o seguinte: seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém que sabe mais do que você. Por mais que forte você seja, haverá alguém mais forte do que você. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo porque nos enganamos a nós mesmos. Sim, eu acho que hoje não tem nem o que comentar, né? Já está dito. Tá? Eu Pode, achei que não tinha nada a ver, mas no Rigonati ele começa falando sobre essa questão. Eu falei, então tem tudo a ver. pode fazer a prece, então, para a gente iniciar o estudo. Tá. Então, assim, fechamos os nossos olhos, acalmamos o nosso coração, agradecemos primeiramente a Deus, esse Pai de amor, de carinho, de bondade, de justiça, de benevolência e tantas outras qualidades que nem conseguimos enumerá-las por conta da nossa pequenez perante ao Pai. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por seus ensinamentos, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho e ao nosso anjo da guarda, que está sempre junto de nós, mesmo que muitas das vezes nós nos afastemos dele por conta da nossa falta de humildade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Vamos pedir, Senhor, que o Senhor magnetize as nossas águas, colocando aquele magnetismo que seja necessário para o nosso corpo físico, espiritual, mental, para que ao beber essa água, Senhor, possamos tocar em cada célula inflamada, em cada molécula que não esteja sã e que elas possam ser substituídas, Senhor, com essa luz que emana de ti, com esses fluidos de amor. E o amor cura todos nós, Senhor. Senhor Jesus, vamos te pedir também pelos nossos irmãos que não estão aqui, mas que participam do estudo, que cada um possa ser abençoado, que o Senhor entre na casa de cada um deles, abençoando, abraçando, fortalecendo, e que possa chegar junto à vizinhança também, aos nossos amores, aos nossos desafetos, aos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, pelas nossas crianças, aquelas que estão por vir e aquelas que já estão aqui conosco, Senhor, que elas possam ser abençoadas, porque é delas a continuidade do nosso planeta, né? Da nossa habitação aqui no planeta Terra. E Senhor Jesus, abençoe a todos nós que nos encontramos aqui no planeta Terra, porque todos nós precisamos muito de Ti. E assim, Senhor, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início. Tá, então eu vou começar aqui, né? Hoje é Mateus 7, 21 ao 27. E começa assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aí eu continuo no Evangelho dos Humildes, né? Com o Rigonati.
E ele começa falando dessa primeira parte, né, que é quem entra no reino dos céus, dizendo que não são os rótulos religiosos que abrem as portas para os planos felizes do universo, nem tampouco as palavras piedosas que são pronunciadas, nem as obras que se praticam quando são o orgulho ou a hipocrisia que as ditam ou inspiram. Inimigo da hipocrisia e do orgulho, tendo combatido esses dois vícios da alma, que são os principais obstáculos à perfeição, Jesus coloca na categoria de obras da iniquidade, mesmo as boas obras quando praticadas sob a capa destas duas imperfeições. E a vontade do Pai é que não sejamos nem hipócritas, nem orgulhosos, praticando bem pelo bem, sem outro qualquer motivo oculto. E aí, na segunda parte, que são a questão dos dois alicerces, ele diz o seguinte: a observância dos preceitos de Jesus nos dará fortaleza moral para nos protegermos quando tivermos que passar por algumas provas e expiações que merecermos. Com o espírito fortalecido pelo conhecimento que possuímos das leis divinas, facilmente triunfaremos dessas vicissitudes terrenas e edificaremos nossas vidas nas bases sólidas que não poderão ser abaladas pelas ilusões da terra. Quem ouve a palavra de Jesus é aquele que estuda o Evangelho, mas não basta estudar ou ouvir a palavra. É preciso observá-la, isto é, viver de conformidade com o que ouviu e aprendeu. A fortaleza moral que sustentará nosso espírito é a força que conquistamos para lutar contra as nossas imperfeições e desenvolver em nossa alma a virtude. Não só contra os defeitos nossos devemos lutar, mas também reagir contra o ambiente em que vivemos, porque, por vezes, nossos familiares mais queridos se convertem em instrumentos das trevas e combatem contra a nossa espiritualização e consequente elevação para Deus. Saber sobrepormos-nos a nós mesmos e dominar com mansidão evangélica a inferioridade dos que nos circundam, impedir que eles anulem nossos esforços e trabalhar para que eles se elevem espiritualmente constitui a fortaleza moral. Além do estudo contínuo do Evangelho, podemos fortificar nosso espírito pela prece, dedicação aos trabalhos espirituais e leitura dos bons livros. A prece fortifica, principalmente se for feita como um ato diário, em horas determinadas. Forma-se então, em nosso recinto, uma pequenina corrente espiritual, da qual recebemos benéficos fluidos, que fortificam nosso corpo e nossa alma. A dedicação aos trabalhos espirituais é outra fonte onde podemos aurir forças espirituais que nos protegem das tentações do mundo. Particularmente, os médiuns, trabalhadores do Evangelho e os assistentes das sessões espíritas e estudos evangélicos, todos se beneficiarão das horas que passarem em contato com os planos superiores através das lições de Jesus. A leitura dos bons livros é outro meio eficaz de fortalecer o espírito. Assimilando os altos pensamentos dos bons escritores, nosso espírito se revigora e se aparelha para resistir aos embates da vida. Onde não haja centros de explicações evangélicas, resta-nos o recurso da prece e das boas leituras. Ainda temos outros meios fáceis de adquirir essas forças, visitando os doentes, levando nosso carinho e nossa palavra amiga de estímulo e conforto aos desvalidos que também reclamam nosso concurso fraterno. Tudo isso são meios muito bons de fortalecer a nossa alma. Recapitulando o que lemos, vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, para a chuva, os rios e os ventos não a derrubarem. E assim poderemos usar os seguintes recursos: estudo e prática do Evangelho, preces, frequência centro de cultura espiritual, dedicação aos trabalhos espirituais e mediúnicos, leitura de bons livros, visita aos doentes e amparo aos desvalidos. E aí ele continua, porque ele fala que um dos principais pontos onde nós podemos fracassar é a não observância das lições do Evangelho, com o conhecimento de causa. Uma vez que estudamos as leis divinas, temos obrigação de viver de acordo com elas. O Evangelho não é um repositório de máximas para o uso do outro apenas, mas para o nosso próprio uso. Os que pregam e ensinam, e todavia não vivem em harmonia com o que ensinam e pregam, estão construindo a casa sobre areia. A fortaleza moral se consegue, sobretudo, pela prática diária dos preceitos divinos. Os médios que trabalham nos centros, pregando e doutrinando, e, contudo, em seus lares,
nas suas relações sociais, seus costumes, não cogitam de aplicar os ensinamentos que pregam ou transmitem aos outros, são trabalhadores fracassados, que constroem sobre a areia. E aí ele fala da vigilância pela família, né? E ele fecha assim: outros que também fracassam são aqueles que não possuem força moral suficiente para seguirem a orientação espiritual que pediram e receberam, mas que não veio consoante de seus desejos. Todos podemos pedir ao plano superior orientação para bem dirigir nossas vidas aqui na Terra, principalmente ao que se refere à parte espiritual. Entretanto, uma vez recebida a resposta, é mister que passemos ao pautar nosso procedimento segundo as instruções que os nossos guias nos deram. E também podemos dizer que também constrói sobre a areia aqueles que não aceitam resignadamente as provas e expiações que lhes couberam, e os que usam dos bens que o Senhor lhes confiou unicamente para satisfazer o seu egoísmo. Então ele dá muita informação, né? Mas, na verdade, é a leitura do Evangelho, vivenciar esse Evangelho, né, seja da forma que for, no seu meio. E quando ele fala da família, eu acho bem legal, porque a gente está sempre falando sobre isso, né? É ali que a gente vai resolvendo as nossas arestas, em família, com aqueles que têm mais contato conosco, né? Tá sem som, Cris? Deixa eu fechar o meu som. Desculpe. Eu queria comentar porque eu acho que essa passagem ela vai além do Evangelho. Porque você está falando, e eu me lembrei do Mário Quintana, que eu já cansei de dizer que é um dos meus poetas preferidos, que ele tem os versinhos que diz assim: importa saber não se você acredita em Deus, mas se Deus acredita em você. E aí eu vou para aquela máxima que a gente já conversou muito em outros vídeos, que toda mensagem do Evangelho, tudo que a gente estuda, se resume num substantivo abstrato, amor. Esse amor que várias religiões já pregaram. Então, acho que isso que está falado transcende o evangelho, e aí eu volto para isso que Mário Quintana falou, porque não importa a religião, não importa nem se você acredita em Deus, mas o seu comportamento, se você vivencia esse amor fraterno, que é a essência do evangelho. E isso é que é importante. Agora, como você vai vivenciar isso? Também não faz muita diferença, desde que ele seja vivenciado, desde que ele seja a tua expressão no mundo, entendeu? De alguma forma, você conseguir expressar esse amor fraterno, que eu acho que é a essência do Evangelho em si. E outra coisa, aí voltando para o Evangelho, eu lembro daquela passagem que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que que ele é o caminho e a verdade? Porque ele é o exemplo máximo do cristianismo, ou seja, até ultrapassando o cristianismo, ele é o exemplo máximo desse amor fraterno que deveria ser vivido por todo ser humano quando a humanidade evolui ao nível dele. E aí, e a vida, porque aí sim, a vida vai ser vivida de modo pleno dos dois lados, da morte, além da morte e já no plano físico. E aí, você falando, eu lembrei de uma outra sentença, que é necessário vencer o inimigo. Mas quem é esse inimigo? Esse inimigo não é esse inimigo, não é o coitado do Satanás, que é o bode expiatório da história, entendeu? Não, o inimigo está aqui, são os nossos defeitos. O inimigo é o tal do antissistema, que abrange tudo isso, como quando ele fala, vencer. é, as restrições de família, de sociedade, de amigos. Isso tudo faz parte do quê? Do antissistema, quando a materialidade sobrepuja o espírito. Tá? Quer dizer, esse é o comentário que eu tinha para fazer. Janete, quer comentar alguma coisa? Olha só, eu acredito, acho e vivencio que o importante não é tanto aquilo que você coloca em palavras, mas sim em atitudes, tá? Então, você conhece uma pessoa quando ela te olha, olho no olho, olhou para baixo, olhou para cima, tá mentindo, né? O corpo fala, já dizia. Ah, não me lembro o nome do autor agora do livro, mas assim, nós temos atitudes, né, diante de fatos. Então, são pessoas das mais variadas, e como é que você reage a essas pessoas? Eu acho que daí vem a índole.
Daí vem aquilo, a sua aptidão interna em relação ao outro, né? Então, Deus é amor. Então a gente não tem que temer nada. Ele está em algum lugar dentro da gente, nas árvores, no céu, no mar. Deus é amor, tá? Mas nós precisamos, de alguma forma, colocar isso em gestos, Prática. em conformidade ao nosso pensamento, Sim, né? Não adianta ficar de joelhos lá na igreja, bater cabeça no centro, seja lá o que for, entendeu? Ficar recitando o que seja que for, e você não ter atitude amorosa com o teu próximo, com quem está do teu lado, seja família, seja quem for, né? Você olhar e poder ajudá-lo. Não sei, o Hermínio Miranda tem um livro que fala muito bem sobre isso, diversidade dos carismas. Não sei se vocês já leram. E que nós temos, né, muitas facetas internas, né? E como controlar e como saber lidar de forma equilibrada. Equilíbrio é tudo. sim, perfeito. Pri, Ok, quer comentar, Pri? ok. Não posso ir para o nosso pastorino? Não é muito Pode. longo não hoje, mas é interessante. Vamos lá. Jesus, demonstrando agora com exemplos vivos, que não é religião seguida que salva ninguém, nem mesmo a devoção, nem oração, nem o medianismo, nem qualquer coisa externa, mas apenas a vivência interior. Enquanto não vivermos integral e intimamente os preceitos, as obras exteriores serão pura casca, puro verniz, de nada servirão. A individualidade, o espírito, sabe que nada valem as preces, as devoções, as ações externas, o medianismo curador ou qualquer outro, se não forem baseadas no cumprimento integral da vontade do Pai, na obediência espontânea e alegre, natural e jubilosa a todos os ensinamentos e preceitos, se não forem fundamentados no amor e na humildade. Quem assim não vive, constrói sua evolução sobre a areia, isto é, sobre os átomos da matéria transitória, sobre a personalidade passageira. E, em sobrevindo à morte, tudo está perdido, porque fica na matéria. Mas a construção é perene, se for alicerçada na rocha do coração, unida ao Cristo interno, que em nós habita, que é o nosso eu real. Só a construção fundamentada no Cristo interno será sólida e eterna. Nada a abalará. Com efeito, tudo que possa ocorrer-nos de fora só atinge nossa personalidade, quer no intelecto, quer nas emoções, quer nas sensações, quer na matéria. Mas o eu profundo é inatingível. Nada de fora o atinge, nem fere, nem magoa, nem diminui. Daí a impassibilidade exterior de todos os que conseguiram o encontro permanente e divino, casa construída sobre a rocha, que é o Cristo. Todas as vezes que sofremos, quando algo acontece, com isso demonstramos que ainda vivemos na personalidade. Se alguém nos bate, fere ou mata, é apenas atingido o veículo que nos foi temporariamente emprestado. Nosso eu jamais é alcançado. Quando nos magoam, ofendem ou caluniam, é apenas alcançado um veículo que nos foi temporariamente prestado. Nosso eu jamais é atingido. O verdadeiro eu é inatingível, porque qualquer ação externa, mesmo que a ação provenha da nossa própria personalidade, por isso, o homem que consegue a união é impassível. Aqui, quando eu estava lendo isso hoje, eu me lembrei do tempo que eu tinha aquele trabalho voluntário lá no INCA 1, e que tinha muita gente que chegava e dizia: é, Deus vai me honrar, porque esse câncer não é meu. E aquilo batia em mim, eu ficava pensando, gente, será que isso não é um tipo de rebeldia contra a vontade divina? É tipo assim, pai, seja feita, cumpra-se a tua vontade até em mim, entendeu? Não, não é aquela coisa de, não, esse câncer é meu, sim. Está desenvolvido na minha personalidade, no meu eu personalístico, é porque eu preciso dele.
Porque aí eu sempre pensava assim, mas não tem aquela história que diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça que Deus permita, e se algo chegou a mim é porque aquilo. E aí eu sempre lembrava, ou é lição ou é bênção, lição ou bênção. É algo que precisa ser vivenciado sempre. E aí, quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei também, além dessa passagem, eu lembrei daquele filme que a gente estava vendo em Janete, por causa da Páscoa, que é a Paixão de Cristo. E que muitas vezes mostra ali o semblante, aí eu vou dizer, de Jesus, a personalidade de Jesus que está ali sofrendo aquele massacre, mas muitas vezes ele está lá impassível porque ele está lá totalmente massacrado, com o corpo todo, né, entediado, mas está lá com aquele olhar impassível. Aí eu lembrei disso. Por quê? O eu interior, o eu crístico, o Cristo, ele não podia ser afetado, ele não podia ser atingido. A personalidade de Jesus foi massacrada e morta, mas o eu Cristo, ele estava ali impassível, porque era inatingível. O que vocês acham disso? Não, Janete, não vai falar, não? Eu gostei dessa sua colocação, porque dá para a gente fica com uma outra visão, né? E conforme a gente vai estudando, a gente sabe que pouco sabe, que ainda falta muito para aprender, e essa questão da visão que não é, né? É do corpo físico. A gente sabe que é o trabalho, então, assim, é uma maneira de enxergar e não como rebeldia, né? Que não adianta a questão da rebeldia e isso vai mostrando para gente o quanto de ensinamento você teve e você vai passando isso para a gente com esse seu depoimento, com essa sua vivência, porque a gente tem que viver essa questão dos ensinamentos. E eu achei assim bem interessante que a gente está estudando essa questão toda do trabalho, da vivência, e é justamente na semana do Papa Francisco, né, em que ele volta para a pátria espiritual, ele que honrou esses ensinamentos com louvor. Né? Tá sendo assim, tem a questão do funeral dele, muitas pessoas indo lá para vê-lo, né? Muitas pessoas reverenciando, não católicas, porque ele conseguiu agregar com o amor, que é o fundamento É, principal. Pri, mas aí vem os hipócritas. Ah, sim, tem os hipócritas, mas tem aqueles que estão lá de coração mesmo, porque É. é, não, tem casos e casos, né, o Janete? Mas eu estou falando assim, nessa questão que ele conseguiu exemplificar essa, né, com todo o poder que ele tinha, com toda a questão do antissistema junto dele, ele preferiu vivenciar o sistema, né, vivenciar Jesus e assim os pedidos dele para o enterro, né, essa questão toda, a vivência dele enquanto padre, enquanto bispo, né, enquanto papa, ele reverenciou Jesus o tempo inteiro e não foi corrompido, né, por E conta, as atitudes dele, né, sim, Priscila? aham, Começou pelo cordão, que não era de ouro, era de alumínio, o anel papal, que ele não quis de ouro, o sapato, né, a roupa. Isso são as atitudes, que aí você demonstra que o corpo fala, né? Aquilo que você faz é o que você demonstra nos seus pensamentos, né? Eu achei fantástico nessa história do Papa, que está se comentando demais isso, né? Você sabe que eu não sou católica, eu tenho muitos sinões em relação à Igreja Católica instituição secular. Mas ele era jesuíta, né? Aí, quando ele foi eleito Papa, foi um cardeal brasileiro que aconselhou ele a escolher o nome Francisco, ele é o primeiro Francisco. E no decorrer do papado, ele tomou só atitudes franciscanas. Por isso, tudo que a Janete falou são atitudes franciscanas. E eu lembrei do filme. De Francisco de Assis que eu vi lá quando ele era adolescente, que tem Jesus fala, não sei se é Jesus fala com o Francisco e diz, Francisco, reconstrói minha igreja. E ele interpreta errado, ele vai construir. E aí, esse Francisco, de certa forma, ele começou isso, a reconstruir a igreja, a transformar essa igreja justamente
No ideal, eu acho que de Pedro lá atrás, de ser um lugar para se acolher pessoas e não afastá-las, acolher aqueles que são desfavorecidos pela sociedade, e aí você coloca vários tipos de pessoas, entendeu? E foi fantástico, porque um dos primeiros lugares que ele visitou foi aquele lugar lá na Europa, não sei se foi na Europa, onde chegavam ou saíam os primeiros refugiados. Isso aí eu não E sei. na Itália, é na Então, Itália, né? chegavam, né? Então, quer dizer, ali já está dizendo, a igreja tem que acolher os refugiados, e outras tantas questões. Isso é atitude franciscana, que eu acho que lá atrás Jesus pediu a Francisco. Só que quando Francisco existiu, ali a igreja estava em pleno processo de estar muito vinculado ao poder temporal. O que acontece agora também, que tem acontecido secularmente, mas Francisco vem esse sopro renovador, que a nós resta pedir a Deus iluminação para quando começar aquele conclave, que aqueles cardeais possam manter esse vento renovador que o mundo precisa, nessa encruzilhada que a gente está vivendo aí, né? Bem pesada da humanidade. A gente precisa desse sopro que fala, ó, o planeta é nossa casa, olha o planeta. Eu acho que a Pri viu, que hoje eu coloquei hoje de manhã, eu peguei uma inteligência artificial e perguntei, ó, se continuarmos nesse mesmo nível de emissão de carbono, qual é a perspectiva de sobrevivência da humanidade? Aí postei lá no Facebook. Não tem perspectiva. A gente tem que mudar. Então, ter essa visão que ele começou lá, é a nossa casa. Isso é franciscano. Perceber que tudo é o irmão sol, a irmã chuva, o irmão pássaro, a irmã árvore. Isso tudo é uma coisa só, isso tudo que é vivo, tudo que existe é criação divina. Então, tudo está unido nisso, é nessa centelha divina que em tudo habita. E a gente ainda não aprendeu isso. E ele começou lá com aquela encíclica dele puxar esse pequeno fio. Vamos orar muito para que o próximo Papa continue tecendo esse pequeno fio, para que a gente, né, possa iniciar uma nova era da humanidade. Pode falar, Janete. Eu não vejo com otimismo a É, política em torno da eleição apesar desse novo Papa vai ser assim acachapada por todo esse problema econômico que o mundo, o planeta Terra está vivendo, essa mudança desse poder, mudança de capital, mudanças muito violentas e muito fortes, né? E que estão acontecendo e que nós ainda não absorvemos, porque tudo vai vendo, né, paulatinamente. E eu acho que esse próximo Papa que vai ser eleito vai ter essa interferência, porque é política, é impressionante, né? Não tem jeito, né? Não é a questão literária das histórias, não, é isso mesmo, é interesse. E primeiro é o meu bem, o segundo são meus bens, né? Então eles têm uma dificuldade muito grande. Eu acho que o Francisco veio aí, vai ser canonizado com certeza, porque ele só esse gesto dele no caixão de madeira, de uma forma assim abaixo, sem se sentir superior a nada nem ninguém, ao contrário, é aquilo que a gente advoga, né? A filosofia, quando você é o maior devedor, né? Você tem que agradecer de você estar aqui nesse planeta e está vivendo aqui, mas tudo que te acontece, você é devedor, né? Sempre. Então, o que nós precisamos é ter os olhos abertos, os pés no chão e perceber que vamos viver aí momentos de muita prece, sabe? Tentar não plasmar, não entrar nessa sintonia pesada e pedir muito aos guias de luz, a Deus, nosso Pai, Nossa Senhora, que nos proteja e que nos ilumine. Vamos esperançar, vamos É, esperançar de que essa nova igreja continue surgindo, embora a gente saiba que é um pensamento muito otimista, mas vamos esperançar. Pri, quer falar algo?
não tô conseguindo abrir o microfone. Fazendo o link aí na Janete, eu também tô, assim, a gente tem que esperançar, a gente sabe disso, mas a visão que nós temos não é tão, né? Mas tudo é possível. Para Deus nada é impossível, né? Então, o que a gente tem que fazer é isso mesmo, né, Janete? O que a Janete falou, é não nos contagiarmos por essa onda, né? Pela onda ruim, pela questão do antissistema, é tentar aumentar a nossa vibração para a gente poder nos auxiliar, né? Não se perder no caminho e auxiliar aqueles que estejam precisando também, porque é muito mais fácil a gente ficar com raiva, com ódio e sair tropeçando, sair batendo, brigando, né? Fazendo confusão do que a gente tentar controlar esse instinto ainda que a gente tem, esse instinto animal muito grande, né? Porque os momentos são chegados, né? São momentos assim, vou falar difíceis, né? Mas que a Não, e gente tem a profecia de Nostradamus, né? O Papa morreu, no dia seguinte teve terremoto. Teve terremoto nas Filipinas, teve terremoto na Turquia. Eu nem Então, tocar na sabe, as coisas estão profecia. indo, o apocalipse está indo, né? E a gente é muito forte, gente, é muito a gente forte. tem que ir nadando contra essa maré negativa, Ou né? E então fazendo a fazer nossa parte, o que a o gente trabalho de acabou de, formiguinha. que a gente acabou de ler, que manter o espírito impassível diante dessa coisa toda. E a Bom, gente sabe que tudo passa, né? Só Jesus é que fica, né? Só Deus, só o que é verdade. Agora, E com o falecimento do Papa, aconteceu uma coisa interessante, que todas as igrejas católicas, elas se juntaram, né, e fizeram missa, né? Então, em todas assim, as igrejas, as cidades todas, eu não sei aí na Alemanha, tá? Mas em Portugal, Brasil, Estados Unidos, todas fizeram missas em sufrágio à alma dele, né? Então, isso criou uma egrégora muito bom. muito forte. E é por aí, sabe? Então, são sofrimentos, mas que Uhum, nos levam, né, uma mudança de atitude. Eu, por exemplo, eu fui para um lugar, para uma missa que tinha mais de 1.000 pessoas. Todo uhum. mundo rezando junto, entendeu? Numa segunda-feira, às 7 horas da noite. Eu não iria para uma missa numa segunda-feira, às 7 da noite. Eu fui compelida dos melhores sentimentos, sabe? Uhum. De pedir mesmo a Deus, cada um na sua faixa vibratória, né? não, Mas o importante é fazer alguma coisa. e tem mais, eu vi uma charge, que acho que foi muito inspirada de quem fez, que era junto Francisco de Assis, São Uhum. Francisco e ele, os três Chicos. Gente, são potências. São potências que agora vão estar trabalhando juntas lá do outro lado, justamente para que a Terra seja, que a humanidade seja iluminada. Então, por isso que eu falei, vamos esperançar, porque aqui está muito ruim. O antissistema está muito ruim, mas o sistema ganhou um reforço agora. Na realidade, o sistema ganhou um reforço, porque ele está do outro lado agora, entendeu? Então, vamos ter essa esperança. Bom, A gente tem que fazer essa conexão, né, com o divino. E aí o que eu estava falando, né, que tantas pessoas se sensibilizaram e até muitos, né, eu, assim, amigas minhas que são evangélicas, postaram coisas a respeito do Papa Francisco, né, pessoas de outras religiões assim, falando sobre ele. E todos aqueles que acreditam que a alma, né, que tem uma continuidade, que estão assim em prece, né, estão com bom, mesmo que não esteja em prece, mas a gente sabe que até um bom sentimento é uma prece, né? Não precisa ter palavras, é o sentimento. Então, quanta energia boa está sendo emanada. exato. Pri, faltam 4 minutos, então, se ninguém tiver Fazer mais, a prece. por favor. Tá, então assim, agradecemos a Deus essa oportunidade benfazeja de mais uma vez fazer a leitura, né? Mas que essa leitura não fique só na nossa mente, que ela possa adentrar no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, porque a gente sabe que o pensamento é plasmado e fica tudo ao nosso redor. Então, que possamos ter bons pensamentos, que possamos edificar essa nossa casa, né? Esse nosso espírito na rocha, que é Jesus, acreditando que Deus, né, tudo coopera para o bem daqueles.
que crê em Deus, né, a gente tem que acreditar, né, esse Deus criador do universo, em que é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, não tem nada fora de ordem, né? Até aquilo que a gente acha que é um mal aparente se transforma no bem. Então, que todas as pessoas nesse planeta possam ser abençoadas, que esses cardeais que vão fazer a escolha de um novo Papa possam ser abençoados e possam fazer a melhor escolha de acordo com os desígnios de Jesus, que eles possam aceitar a intuição que vem do alto, né? Que nós possamos também aceitar essas intuições que vêm, às vezes por palavras, por pensamentos, por um livro lido, por alguma mensagem de um amigo ou alguma mensagem pela rua, que elas possam fortalecer os nossos corações, que possamos esperançar nas nossas atitudes, nos nossos atos, vivenciando Jesus em cada momento das nossas vidas. Então, assim, Senhor, vamos pedir a permissão para finalizar. Mas antes, se tiver algum irmão desajustado, em desalinho, querendo briga ou confusão, que esteja aqui próximo de nós, que ele possa ser encaminhado para esses trabalhadores do amor, porque o amor vence tudo e ele será acolhido para receber aquele abraço tão gostoso que ele está precisando. E assim, Senhor, que possamos permanecer contigo ao longo da semana. Te pedimos permissão para finalizarmos essa oração em teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso falar? É rapidinho. Deus é amor, nada a temer. Com amor, Deus é amor, nada a temer. Vamos terminar em sintonia vibratória para Ai, cima. que lindo, Janete. Deus, Obrigada. Deus é fiquei amor. emocionada. É.